Vocês já tomaram alguma decisão na vida que vocês se arrependeram amargamente? Ou simplesmente perceberam que depois de uma decisão tomada, foi uma decisão de alguma forma que lhe trouxe prejuízos na vida? E diante dessas situações, você tem ou não ponderado a tua forma de tomar decisões? Pois é, eu não sei como é na vida de vocês, mas a minha habilidade de tomar decisões mudou demais através do conhecimento da astrologia sistêmica. Quando eu comecei a entender o universo e entender as interações que nós temos com os nossos familiares, e muito pautado naquilo de quem eu sou, e aí é uma questão de autoconhecimento, não há dúvida alguma que a maioria das minhas decisões começaram a ser mais assertivas. Claro que eu precisei pagar um preço altíssimo para chegar nesse nível de conhecimento. Lembro de no meu passado, decisões no ramo dos negócios, por exemplo, ter alterado drasticamente a minha vida a ponto de fazer os meus negócios darem totalmente errado. Um investimento que muitas vezes, uma tomada de decisão muitas vezes, que nós fazemos de forma errônea, e eu não digo impulsiva, porque muitas vezes nós cuidamos para tomar a decisão. E aí nós fazemos alguns planejamentos e verificamos algumas métricas, analisamos algumas estatísticas, algumas probabilidades. Claro que nós costumamos fazer isso principalmente no ramo dos negócios. Mas eu estou falando de outro nível de tomada de decisão que vai muito além destas que nós já fazemos de forma analítica. E eu não estou falando de tomar decisões pautadas no coração, não. Eu estou falando de congruências, com o mapa astral, com o teu sistema familiar e com o seu arquétipo de comportamento. Quando eu avalio as questões que as pessoas me trazem, e aí sim eu as ajudo a se direcionarem para as melhores tomadas de decisões para as suas vidas, e aí vale para relacionamentos, para casamentos, para findar de relacionamentos, para questões ligadas às grandes mudanças, mudança de casa, de cidade, de país, mudança de empresa, às vezes ruptura de contratos, às vezes formulação de contratos. A gente está falando de grandes tomadas de decisões que precisam muitas vezes de um apoio, de um argumento maior do que o checklist que a pessoa já fez de forma racional para a tomada de decisão. Eu estou falando de grandes decisões. Essas que impactam a nossa vida e o nosso futuro drasticamente. Como disse a vocês, eu já paguei um preço muito caro por decisões erradas em minhas vidas passadas. Aliás, decisões erradas dentro dessa vida em questões passadas. Então, quando eu olho para este passado e hoje eu percebo a possibilidade de tomar decisões totalmente congruentes, que dão um norte para a minha vida, para um caminho que é necessário seguir, eu tenho que levar em consideração as questões de um mapa astrológico. Não só para uma vida como um todo, mas muitas vezes as decisões do dia a dia levado, aquilo que trarão grandes transformações a longo prazo. Quando eu olho para as constelações familiares, por exemplo, eu busco através da movimentação dos bonecos, das constelações ou nas constelações presenciais, trazer aquilo que a gente chama de movimento da alma, aonde a tua alma está, para onde a tua alma aponta. Muitas vezes, a sua alma já deu muitas indicações de onde ela quer estar para você tomar as suas decisões. Isso vem através das intuições e vem através do universo ao nosso redor, que aponta de alguma forma aonde nós deveríamos estar. Isso chama de movimentos da alma. Então eu percebo que acaba sendo muito mais fácil quando pessoas também, através das consultas dentro da própria constelação familiar, tomam decisões mais assertivas. E é claro que, numa última forma de análise ainda, eu tenho que ver as congruências de acordo com os meus comportamentos. Aquilo que, de alguma forma, traz para mim um motivo pelo qual a minha tomada de decisão vai trazer para mim os melhores benefícios possíveis.
Eu dou muito conselhos durante os meus atendimentos para as pessoas. Claro que todos os conselhos, todos eles são baseados dentro do mapa astral da pessoa. Para algumas pessoas, por exemplo, cuja a vida está lá numa desaceleração das questões ligadas ao trabalho, a dinheiro, a constituição de bens na matéria, muitas vezes eu sou obrigado a falar para essas pessoas, olha, você está indo para um lado espiritualizado, você está no caminho errado, não é o caminho que você veio a viver, o teu caminho não tem nada de espiritualidade, o teu caminho é matéria, é por isso que não está dando certo. Muitas outras vezes, há um caminho inverso, a maioria de nós, que vai para essa linha mais espiritualista, tem essa onda, né, de deixar as questões da matéria, ter uma vida mais simples, mais modesta. E muitas vezes nós estamos congruentes, né, com uma linha, né, de construção do que nós viemos fazer aqui, dos nossos grandes aprendizados. E quando a gente fala de carreira e profissão, então, nossa, mais assertivo ainda. Vejo muitas pessoas que de alguma forma estão totalmente incongruentes com o que vieram fazer, e é por isso que a vida muitas vezes não anda e não dá certo. Quando nós olhamos então para isso que a gente chama de consciência cósmica universal, por que não dizer a consciência que está dentro da própria astrologia sistêmica, a tomada de decisões, utilizando, em primeiro lugar, a astrologia, em segundo lugar, a constelação familiar, e, em terceiro lugar, os arquétipos de comportamento, como o Eneagrama, por exemplo, obviamente, vão te dar níveis de assertividade muito maiores para a tua vida. Eu quero narrar para vocês como que eu adentrei o meu relacionamento com a Luziana, minha segunda esposa. Eu estava vindo de um casamento que não havia dado certo e, obviamente, há aquele ditado popular que diz que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, eu estava avesso a entrar num novo relacionamento, sem ter a certeza que tudo aquilo que eu passei de coisas ruins, difíceis dentro do meu primeiro relacionamento não se repetiria no segundo. Então, uma das coisas que eu não tive preguiça de fazer, e quem sabe a Luziana pode comentar aqui neste vídeo, mandar para ela um teste de Eneagrama para ver a nossa compatibilidade de perfil de Eneagrama para o nosso relacionamento. Eu não tive preguiça de fazer isso. Gente, com todo esse conhecimento que eu tenho, vocês acham que eu não vou utilizar isso para tomar decisões? Então, quando eu chequei o arquétipo de comportamento dela, eu disse para mim mesmo, perfeito, ela é o tipo de pessoa que eu estou precisando para a minha vida. Todas as características do comportamento dela, muito bem entendidas por mim, trazem para mim o reflexo de uma pessoa que eu quero estar do meu lado. Mas não muito satisfeito com isso, eu parti para uma segunda avaliação. Eu fui olhar para o horóscopo dela. Na época, eu fui olhar para o signo de nascimento dela, o signo solar, fui ver as congruências do meu signo com o dela, e uau, os dois signos altamente compatíveis. Então, naquele momento, naquele tempo, assim, foi um segundo ticar que trazia para mim uma melhor certeza de tomada de decisões. E aí, para não ter dúvida, nós pedimos recursos ainda a uma numeróloga. E antes da gente entrar na nossa relação, nós pedimos a ela uma avaliação da nossa numerologia, do nosso ano, principalmente. Eu lembro que ela estava num final de ciclo dentro da numerologia e eu estava no início de ciclo. Então era indicado para ela, por exemplo, não adentrar novos relacionamentos, mas como o meu início estava muito forte, eu me sobressaía e aí, é claro, tomamos as decisões juntos, né? A decisão de ficarmos juntos. Então eu conto essa história que parece engraçada, mas de engraçada não tem nada, ela é muito séria, de como nós deveríamos tomar decisões em nossas vidas. Muitas vezes, algumas tomadas de decisão partem de um princípio da nossa vontade que é totalmente incongruente com aquilo que a nossa alma e o nosso caminho expressa
em uma outra direção. Então, se nós avaliarmos as direções corretas de acordo com esses 3 grandes conhecimentos, e eu poderia agregar também a numerologia, que entraria na mesma situação do próprio mapa astrológico, as tomadas de decisões começam a ficar mais assertivas. Eu não tenho dúvida que quando nós, enquanto terapeutas, começamos a ter esses entendimentos de como é o modus operandi, como são as questões ligadas às lealdades sistêmicas e o que essas pessoas vieram fazer em suas vidas, dar essas indicações faz com que o nosso trabalho se torne mais assertivo. E é claro que, como consumidores deste conhecimento todo, nós temos que ser as primeiras pessoas a trazer essas tomadas de decisões dessa forma para as nossas vidas. Hoje eu percebo que muitas pessoas ainda são um pouco resistentes, né, a tomarem decisões dessa forma. Claro que são pessoas que muitas vezes não têm esse contato mais íntimo, né, com esses conhecimentos tidos como esotéricos. É claro que muitas vezes pessoas que estão tão afastadas desses conhecimentos colocam tudo isso daqui como algo a não ser levado em consideração. Mas hoje, diante de tudo que eu tenho percebido, diante de todos os meus estudos e principalmente das realizações que eu tenho percebido de assertividade nas tomadas de decisões quando eu sou consultado, eu percebo o quanto a relevância desses conhecimentos faz com que as tomadas de decisões sejam realmente apontadas para algo grandioso na vida dessas pessoas. Segue aí então mais este vídeo falando sobre os conhecimentos da astrologia sistêmica. Se você toma decisões dessa forma, deixa aí o seu comentário, faz aí a sua pergunta. Se não, como eu poderia te ajudar a tomar decisões melhores? Queridos, grande beijo no coração de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!